Olá, tudo bem? Bom dia, segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Embaixador Dias Carneiro. Essa aula vai para vocês, fiquem atentos. O tema é imperialismo, né, ou neocolonialismo. Nós vamos falar sobre esse tópico que está na apostila autorregulada de vocês. Esse conteúdo também está inserido na plataforma do Classroom para que vocês estudam e façam exercícios. Então, prestem atenção. Primeiramente, vocês já ouviram falar na palavra imperialismo? Obviamente que a palavra imperialismo vem da palavra império. O que significa império? Império, você lembra do Império Romano, do Império Macedônio? Esses impérios eram o quê? Impérios grandiosos, né? Que conquistaram várias terras, né? Isso é imperialismo. O que seria, então, imperialismo em inglês? Seria uma ação da Inglaterra sobre países empobrecidos. Ou seja, como a Inglaterra é um país altamente industrializado, eu estou falando do imperialismo do século XIX, altamente industrializado, a Inglaterra teve essa mesma intenção, né? Dominar politicamente, economicamente outros territórios. Vocês estudaram sobre Revolução Industrial, então não é diferente pensar. Aqueles que estavam na primeira Revolução Industrial, ela iniciou-se na Inglaterra, então a Inglaterra tinha meios e mecanismos para poder iniciar esse processo, né? Um processo que vai produzir, vai enriquecer e precisa vender, certo? Existiu o processo da segunda Revolução Industrial, onde essa revolução não fica retida somente à Inglaterra, mas ela vai abranger a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, enfim, a Alemanha, a Itália também, ela vai abranger outros países. Esse é o novo neocolonialismo. É o momento que as grandes potências europeias, né, e também vamos contar com a América do Norte, Estados Unidos e com a Ásia e o Japão, eles vão interferir em outras regiões mais empobrecidas, regiões denominadas África e Ásia, né, os dois grandes continentes, que para eles não possuía desenvolvimento e os europeus eram capazes suficiente para chegar e adentrar nesses locais. Esse é o grande ponto do imperialismo e neocolonialismo. É o momento da intervenção, do domínio político, do domínio econômico, do domínio cultural, né, do domínio social e até mesmo religioso. Isso é dominar. Porque existia uma teoria na qual, chamada etnocentrismo, vem da palavra etnia, na qual os brancos europeus se sentiam superiores aos africanos e asiáticos. E por esse motivo, eles se achavam capazes de adentrar nesses locais e implantar a sua cultura. Até porque esses grandes países europeus que já estavam industrializados na segunda revolução industrial precisavam vender as suas mercadorias, precisavam de mercado consumidor, precisavam de mão de obra barata. Gente, para entender o mundo hoje, eu preciso voltar nesses dois tópicos de imperialismo e neocolonialismo. Se eu produzo, eu preciso vender. Se eu acumulo capital, eu preciso investir para não perder esse capital. Essa é a grande intenção de chegar até a África e a Ásia, né? Eles também implantaram o chamado, além do etnocentrismo, o darwinismo social. Quem foi Darwin? Foi aquele que criou a teoria da evolução das espécies. E o darwinismo social, ele significava o seguinte: existia uma espécie branca e europeia que poderia dominar dos dois continentes africanos e asiáticos. Com isso, chegaram até a África e até a Ásia, dominaram não só economicamente, como politicamente. Mas de que forma eles fizeram isso? Eles pediram licença para adentrar na África e na Ásia? Não existia esse respeito cultural. Né? Não existia, porque eles se achavam o quê? Melhores que os africanos e asiáticos. Existiu uma conferência chamada Conferência de Berlim, obviamente Berlim é a capital da Alemanha, todos sabem, e nessa conferência eles pegaram um mapa original, né, antes da dominação econômica, né, antes do imperialismo, pegaram o mapa original da África e começaram a dividir a África e a Ásia entre essas potências europeias, o que caberia a cada país, qual parte fica com a Inglaterra, qual fica com a França, qual fica com a Bélgica, qual fica com a Holanda, ou seja, eles dividiram o bolo sem pedir permissão aos verdadeiros donos.
certo? Quem eram os donos? Africanos e asiáticos. Independente da cultura que preponderava lá, não existe uma cultura inferior à outra. Ou seja, as culturas são diferentes. Só que para você dominar com essa visão imperialista, você não pensa que o outro tem uma cultura, você não tem uma postura respeitosa, né? Se você pensar no colonialismo no século XV e XVI, na qual os portugueses chegaram no Brasil, aquilo é chamado de colonialismo, porque os portugueses chegaram com a visão de dominar, tomaram, extraíram as riquezas e ponto. E o neocolonialismo? As potências europeias enriquecidas, né, buscando o mercado consumidor, vão adentrar sem pedir licença. Só que no colonialismo era a época do mercantilismo, busca de metais preciosos, é a grande função, né? Sucintamente foram implantando a cultura europeia, obviamente. E o neocolonialismo? Essa invasão direta dentro dos países afro-asiáticos. Vamos agora dar um tempo nesse vídeo e vamos partir para a aula 2, continuação.